Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus poderoso, Deus glorioso. O Salmo 53, no versículo 2, ele diz assim: Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Como é saber que Deus nos olha? Como é saber que Deus está nos olhando 24 horas por dia? Como é saber sabe, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está pensando, tudo que a gente está programando, Deus está olhando. Não existe nada, nada que a gente faça que Deus não saiba, que Deus não esteja olhando. Se você está passando por algum problema, se você está passando por alguma dificuldade, e muitas vezes você vai orar e não tem nem palavras para orar, você simplesmente chora. Como é confortante você saber que Deus está nos olhando, que Deus está nos vendo, que Ele sabe o que nós estamos passando, Ele sabe o que nós estamos sentindo. Ele sabe aquilo que passa no nosso coração, Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas tristezas. E a gente pode ter certeza pela palavra de Deus que Deus está nos olhando. A palavra de Deus, ela nos diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra, procurando aqueles que realmente adorem a Ele em espírito e em verdade. Quando nós estamos alegres também, que muitas vezes a gente até esquece de agradecer a Deus pelo motivo da nossa alegria, Deus também está nos olhando. Deus também está vendo a nossa alegria e Ele também fica alegre conosco, como um pai que se alegra com as vitórias dos seus filhos. Ele também está nos olhando. Os olhos dele também estão sobre nós. Nesse momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de dificuldade, no momento de clamor, quando nós estamos clamando, Ele está nos olhando, Ele está nos vendo, Ele está nos escutando. Ele vê, Ele ouve o nosso clamor. Só que do mesmo jeito que Deus nos vê, nas nossas dificuldades, nas nossas tristezas, nas nossas alegrias, nos nossos clamores, nas nossas petições. Deus, ele também nos vê quando nós estamos fazendo coisas que muitas vezes nós achamos que ninguém está vendo. Deus, ele também está nos vendo quando nós pensamos que só nós estamos vendo aquilo que estamos fazendo. Muitas vezes, quando nós estamos olhando alguma coisa, principalmente nas redes sociais, no celular, na internet, a gente precisa lembrar que Deus também está olhando junto com a gente. Deus também está vendo junto com a gente aquilo que nós estamos vendo. E aí vem aquela pergunta: será que Deus se agrada do que nós estamos vendo? Será que Deus se agrada daquilo que Ele está vendo em nós? Será que Deus tem se agradado daquilo que Ele tem visto na nossa vida, no nosso dia a dia?
na nossa casa, no nosso trabalho? Será que Deus tem se agradado de como nós temos feito as coisas? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder, porque a gente precisa agradar o coração de Deus. E é interessante que a palavra de Deus, ela também nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós temos fé, a gente sabe que Deus nos olha, a gente sabe que Deus nos vê, a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas e Ele está nos olhando, nos observando. Ele está vendo o que a gente precisa, o que a gente não precisa. Sabe, quando a gente faz algumas orações em que nós pedimos algumas coisas para Deus, Deus olha para o nosso coração, Deus olha para a nossa necessidade e Ele sabe o que a gente realmente precisa. Ele sabe o que é só luxo, vontade. Deus sabe até qual é a consequência dele nos conceder aquilo que a gente pede para ele. Você sabe que muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós pedimos, porque Deus sabe que se ele nos der, nós vamos nos afastar dele. Existem algumas coisas que nós pedimos para Deus e que, se nós formos ver verdadeiramente, se Ele nos conceder aquilo, a gente se afasta dele. A gente esquece das coisas de Deus para viver aquilo que nós recebemos. Então Deus olha e vê e sabe e conhece o fundo do nosso coração, o fundo da nossa alma, o fundo do nosso ser. Ele sabe por que nós pedimos as coisas. Ele sabe por que nós nos colocamos em algumas situações que muitas vezes ele não nos orienta para fazer. Nós não estamos na direção dele, mas ele sabe porque ele está vendo. E uma coisa que é muito impressionante é que Deus enxerga o futuro. A palavra de Deus nos diz que Deus está no futuro. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que vai ser o resultado daquilo que nós estamos fazendo. E quando nós andamos fora dos caminhos do Senhor, quando nós andamos fora da direção do Senhor, quando nós andamos fora daquilo que Deus tem para nós, geralmente nós vamos quebrar a nossa cara. A gente vai se dar mal. E Deus já está vendo isso lá na frente. Então, muitas vezes, os nossos planos não dão certo. E a gente fica até às vezes com raiva de Deus. A gente às vezes fica com raiva do Pai. Poxa, Deus, por que que não deu certo? Por que que o Senhor não abençoou? E a gente não entende que ele já estava vendo lá na frente que a gente ia quebrar a cara. Às vezes Deus tira de perto de nós pessoas do nada. Do nada. Deus pega e tira uma pessoa de perto de nós e a gente nunca mais tem contato com aquela pessoa e a gente fica pensando, poxa, por que será que fulano, que ciclano sumiu, nunca mais ligou, nunca mais apareceu? E outro dia eu ouvi uma frase muito interessante, que Deus tira pessoas do nosso lado porque Ele ouve aquilo que essa pessoa fala e pensa por trás de nós. Ele sabe das coisas. Então, às vezes, Ele tira aquela pessoa de perto porque aquela pessoa não é boa companhia para nós. E como nós não aprendemos a discernir aqueles que são bons ou ruins para nós,
Como nós não conseguimos enxergar mais longe, ele tira aquela pessoa de perto de nós para que a gente não se prejudique, para que a gente não se frustre. Mas o mais interessante aqui hoje é a gente entender que Deus vê todas as coisas que nós fazemos 24 horas por dia, até quando nós estamos dormindo. Deus vê os nossos sonhos. Será que nós temos agradado a Deus com as nossas ações, com as nossas atitudes do dia a dia, com os nossos pensamentos? Com aquilo que nós olhamos, com aquilo que nós pesquisamos, com aquilo que nós procuramos nas redes sociais? Será que Deus tem se agradado com as nossas palavras, com aquilo que a gente fala? Ei, psiu, Deus está te vendo o tempo todo. Deus está te olhando o tempo todo. Não adianta a gente querer se esconder, não adianta a gente achar que nós estamos sozinhos, que nós estamos fazendo alguma coisa que ninguém está vendo, porque Deus está vendo. No livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, a palavra de Deus ela diz o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Gente, isso aqui é muito tremendo. Nós vamos prestar contas da nossa vida para Deus. Nós vamos prestar contas de tudo que nós fazemos, de tudo que nós buscamos, de tudo que nós olhamos. Nós vamos prestar contas. Você já imaginou? Eu gosto de imaginar, como eu já falei, eu gosto de imaginar a palavra de Deus. Você já imaginou você chegar no dia do julgamento final, lá no dia, na frente do trono de Deus, e ele descer um telão e projetar no telão toda a nossa vida? Tudo aquilo que nós fizemos, de bom, de ruim, quando a gente achava que estava sozinho, quando a gente achava que ninguém estava vendo, vai passar ali no telão. Como será que nós vamos reagir nesse momento? Como será que nós vamos olhar para Deus e falar, vacilei? Que a gente possa pegar essa palavra de hoje e lembrar sempre, em tudo que nós estamos fazendo, lembrar que Deus está nos vendo. Mesmo que não tenha ninguém do nosso lado, mesmo que não tenha ninguém nos olhando, que não tenha ninguém por perto, Deus está vendo. O Espírito Santo de Deus está vendo. Jesus está vendo. Aliás, o Espírito Santo que mora, habita dentro de nós, é o que mais vê. É o que mais sabe de todas as coisas que nós fazemos. Será que as nossas atitudes diárias estão agradando a Deus? Será que as nossas atitudes diárias estão agradando o coração de Deus? Estão deixando Deus satisfeito? Será que isso é importante para nós? Deixar Deus satisfeito? Será que isso é uma coisa que importa para nós? Porque isso também é uma coisa que precisa ser pensada, precisa ser meditada.
Será que para nós é importante agradar a Deus? Que essa palavra hoje venha trazer esse discernimento para nós, essa forma de enxergar a vida, essa forma de enxergar a Deus, que essa palavra venha nos trazer clareza de que nós não temos como esconder nada do Pai. Nós não temos como esconder nada de Deus. Ele sabe de todas as coisas. E que a gente possa ter no nosso coração o desejo de agradar a Deus verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, por essa bênção, Senhor, de poder estudar a palavra de Deus com a minha família. Obrigado pela bênção, Senhor, de poder cultuar a Ti, Senhor, e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, em nome de Jesus. Seja abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus maravilhoso, Deus poderoso, glorificado e engrandecido seja o teu nome. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos postados nesse canal são edificantes, têm um conteúdo relevante, um conteúdo que edifica a nossa fé. Em nome de Jesus. Que esses vídeos são bons para serem distribuídos até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Deixe que as pessoas que te rodeiam e que você ama ouçam essa palavra e também se edifiquem com ela. Em nome de Jesus. Amém? Tenha uma semana abençoada. Que Deus te abençoe. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.